Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia. Aproveito para dar a sugestão, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e à felicidade. Aproveito para dar a sugestão para subscreverem o canal, para acompanharem o meu trabalho, para verem o resto dos vídeos. Se tiverem mesmo interesse em seguir o meu canal, subscrevam o canal e coloquem lá em cima no sininho, que sempre que eu publicar um vídeo vocês receberão uma notificação. Para o vídeo de hoje eu quero falar acerca dos princípios fundamentais para a verdade, que é um dos capítulos desta obra Individuologia, que é da minha autoria, com o prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias e do Dr. Joaquim Parra Marujo. E também uma das aulas que eu dou no curso de Individuologia, que eu dou totalmente online. Para quem estiver interessado, eu vou deixar todos os pormenores ou os links na descrição do vídeo. E o que é isto dos princípios fundamentais para a verdade? São princípios formais e a priorísticos. Vocês já vão perceber porquê. Eles consistem no princípio filosófico, princípio da escolha, princípio da aceitação, princípio da compreensão e princípio da sustentação empírico-objetiva. E eles são importantes no âmbito da filosofia aplicada à consciência e aplicada à felicidade. Portanto, se uma pessoa quer ser feliz, uma pessoa tem de procurar relacionar-se adequadamente com a verdade, com esta ou aquela verdade em particular, porque estes princípios fundamentais para a verdade, eles não dizem o que a verdade é em si, eles ajudam-nos. São princípios que uma pessoa precisa ter sempre em mente, sempre que se está a relacionar com novas propostas de verdade, ou sempre que se está a relacionar com propostas de verdade. São princípios relativamente relativistas, que nos ajudam até a lidar com os nossos próprios bloqueios e apegos intelectuais. E é este o caminho. Então eu vou começar a narrativa, entre aspas, desde que uma pessoa nasce. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa está infeliz. Uma pessoa tem de tentar compreender o que é que precisa de fazer para ajudar a sair dessa infelicidade. Mas eles também são importantes até para o trabalho do cientista, que quer descobrir a verdade, que quer descobrir alguma coisa, que contribua para a felicidade e consciência das pessoas, por exemplo. O cientista no âmbito da investigação, por exemplo, e não só. Para a nossa relação com a verdade no sentido geral. Mas isto tem um contexto próprio. Desde que uma pessoa nasce, uma pessoa vai incorporando, nasce numa família, dentro de um ambiente familiar, ou dentro de um contexto sociocultural, entra dentro de determinados sistemas de ensino, cada caso é um caso, como é óbvio, dentro de uma determinada nação, ganha uma nacionalidade, recebe algum tipo de educação, algum tipo de formação, vai tendo exemplos, e uma pessoa vai construindo a sua consciência dentro disso. E vai construindo o sistema de crenças, vai desenvolvendo o sistema de crenças, todo o seu sistema de saberes, que eu falo acerca disto no meu trabalho, na quadra sistemática, é mais um dos assuntos que eu trato nesta obra Individuologia. E uma pessoa vai construindo a sua consciência. E muitas vezes, além de construir as suas crenças, a pessoa vai-se muitas vezes apegando, criando apegos e bloqueios intelectuais, vai-se apegando às suas crenças. E a pessoa muitas vezes não se vai habituando a lidar com formas diferentes de lidar com a realidade, de pensar a realidade, de pensar o cosmos, pensar o universo, pensar seja o que for. Então, quando uma pessoa começa a criar apegos e bloqueios intelectuais, porque eleva muitas vezes de forma inconsciente, além de se apegar por um apego emocional, eleva as suas crenças a condição de superioridade, a pessoa acaba por lidar com todas as crenças que são diferentes, relacionadas às vezes com o mesmo assunto, como se fossem condição de inferioridade. Portanto, se a minha já é condição de superioridade, tudo aquilo que é diferente é necessariamente inferior e errado. Então a pessoa acaba por criar apegos, bloqueios. A pessoa não se abre para novas ideias, para novas formas de pensar, para novas propostas de verdade. Porque sempre que essas propostas aparecem, porque como uma pessoa tem apegos e bloqueios intelectuais, a pessoa faz tudo para se defender, para continuar a pensar da mesma maneira. Portanto, quando a pessoa se relaciona com uma nova proposta de verdade, a pessoa a priori, que é uma proposta diferente relativamente muitas vezes ao mesmo assunto, a pessoa acaba por se defender, por se proteger. A pessoa no final, quando está a interpretar, a pessoa quer continuar a pensar da mesma maneira. Portanto, a pessoa não quer, a prioristicamente, que essa proposta de verdade tenha algum fundo de verdade. Porque se tiver algum fundo de verdade, a pessoa poderá ter de colocar em causa o próprio sistema de crenças. E a pessoa não quer. Então, a pessoa quer continuar a pensar da mesma maneira. Por causa dos apegos e bloqueios intelectuais. Isto relativamente à vida no sentido geral. Teorias, ideologias, formas de ver a vida, formas de pensar, filosofias de vida, seja o que for. E é um problema. E isto levanta aquela trilogia que eu falo acerca das três
reações possíveis, ou as 3 grandes reações possíveis, que há mais certamente, a novas propostas de verdade. Ou uma pessoa quer que seja verdade, ou uma pessoa quer que seja falsa, ou uma pessoa quer ver a verdade. Quer ver a verdade, seja ela qual for. Então, qual é o problema quando uma pessoa quer, a prioristicamente, que uma nova proposta de verdade seja verdade? Uma pessoa poderá ignorar incongruências dessa proposta de verdade. Uma pessoa poderá ignorar de forma inconsciente algumas falsidades, entre aspas, dessa proposta de verdade. Porque, a prioristicamente, uma pessoa quer que seja verdade. Uma pessoa quer à força que seja verdade. Então, uma pessoa não se interessa se faz sentido, se não faz sentido, se é absurdo, se não é, se tem lógica, se não tem lógica, se corresponde à verdade ou não. A pessoa quer que seja verdade. E a pessoa, a sua psique, o seu exercício hermenêutico vai estar condicionado prioristicamente. Porque a pessoa forçosamente quer que seja verdade. Se uma pessoa quiser que seja falso, é fácil. Uma pessoa acaba por criar de forma inconsciente uma falácia de espantalho. Uma pessoa deturpa os argumentos dessa nova proposta de verdade para tornar mais facilmente refutável. Uma pessoa vai distorcendo, denegrindo a realidade dessa proposta de verdade, tal como é, para a tornar mais facilmente refutável. Portanto, a pessoa já nem vê essa proposta de verdade tal como é. A pessoa vê uma distorção. Porque hermeneuticamente, de forma inconsciente, a pessoa não quer ver a verdade. A pessoa quer que seja falso. Portanto, há uma tendência priorística. Há uma motivação a priorística. Há uma interpretação motivada. Que uma pessoa não se apercebe, acontece de forma inconsciente. E se uma pessoa quiser ver a verdade, simplesmente, aceitando lidar com o desconforto intelectual, porque às vezes quando uma pessoa lida com uma nova proposta de verdade, há uma pessoa compreendê-la, há uma pessoa procurar conhecê-la verdadeiramente, uma pessoa poderá ter de colocar-se em causa, poderá ter de colocar em causa o próprio sistema de crenças. E principalmente se uma pessoa tiver apegos e bloqueios intelectuais, poderá ser desconfortável intelectualmente, poderá até doer. Às vezes é preciso aceitar, processar a dor. A dor que a desilusão ou que o desconforto intelectual e emocional pode provocar quando uma pessoa tenta colocar o próprio sistema de crenças. Que às vezes é todo um sistema de crenças que desaba quando uma pessoa lida com uma nova proposta de verdade. E como há pessoas que não têm capacidade, não desenvolveram a habilidade, a capacidade, não conseguem lidar com as suas emoções, muitas vezes as pessoas preferem continuar a pensar da mesma maneira do que desabar completamente no próprio sistema de crenças quando lidam com uma nova proposta de verdade. Portanto, por isso é que muitas vezes as pessoas não querem verdade. As pessoas querem ilusão. Porque nós não podemos ser ingênuos a achar que a pessoa quer sempre a verdade. Eu quero a verdade. Eu não gosto que me mintam. Mas este não é o grande contexto disto, apesar de também se aplicar. As pessoas não gostam que mintam, porque não gostam de traições, quando se fala em relações interpessoais, em amizade, por exemplo. Mas muitas vezes lidando com a verdade no sentido geral, com novas, até com espiritualidade, seja o que for, com uma nova ciência, com uma nova teoria científica, com seja o que for, às vezes as pessoas não querem verdade. As pessoas querem continuar a pensar da mesma maneira. Basta ver como as pessoas... eu ouvi falar até por um físico que quando o Sir Eddington e... peço desculpa se errar em alguma coisa. E Einstein, a proposta da teoria da relatividade, creio que foi na conferência Solvay, não tenho certeza. De repente disse que depois dos cálculos e tudo o que tinha de ser feito, que Albert Einstein estava certo e que Isaac Newton estava errado, entre aspas, que a nova proposta da teoria científica de Albert Einstein estava certa, que metade da sala foi logo embora, zangada. Zangada porquê? E uma pessoa reflete filosoficamente, em termos de filosofia da verdade. Porquê é que saiu zangada? Isto acontecendo. Porquê é que as pessoas, às vezes, quando ouvem uma proposta de verdade, ou ouvem alguma coisa que de repente, uma nova teoria ou uma nova coisa é provada verdade, ou seja o que for, porquê é que as pessoas ficam zangadas? As pessoas querem verdade ou não querem verdade? Será que naquela situação, isto sendo verdade, os cientistas queriam mesmo a verdade ou queriam que Albert Einstein tivesse errado? E se queriam que ele tivesse errado, porquê é que queriam que ele tivesse errado? São questões filosóficas que se levantam. Portanto, estes princípios fundamentais para a verdade não se trata apenas de filosofia aplicada à felicidade. Trata-se também de filosofia aplicada à ciência e filosofia aplicada à consciência. Porque às vezes as pessoas, mesmo às vezes pessoas profundamente inteligentes, intelectuais, investigadores, investigadoras, cientistas, seja o que for, às vezes não querem verdade. Às vezes querem que a verdade seja daquela maneira. Querem que a verdade seja à sua maneira. Há uma intenção, há uma tendência priorística. Há uma motivação inconsciente. Então nós temos de aprender a querer a verdade. Não querer que algo seja falso ou que algo seja verdadeiro. Querer a verdade, simplesmente. E para isto serve, para essas 3 possíveis reações que eu criei, possíveis à verdade, principais, ou grandes reações, eu criei os princípios fundamentais para a verdade.
Para quê? Para nós aprendermos de forma a priorística e formal a lidar com novas propostas de verdade. Primeiro temos de aceitar a dor, aceitar processar o desconforto intelectual. Por vezes dói uma pessoa colocar-se em causa. Mas para crescer na consciência, por vezes é preciso passar por momentos de dor, é preciso aceitar desconforto intelectual. Porque, por vezes, aceitar que uma proposta de verdade pode ter um fundo de verdade, pode obrigar uma pessoa a colocar todo um sistema de crenças, que desaba completamente. E não é fácil, por vezes. Porque às vezes uma pessoa tem apegos e bloqueios intelectuais. Mas para transitar de um estado de infelicidade, por exemplo, para um estado de felicidade, uma pessoa precisa se abrir para novas ideias. E por vezes tem de passar por dores momentâneas, por desconfortos intelectuais momentâneos, pela zona de desconforto intelectual, em que uma pessoa coloca em causa este sistema de crença. Para depois transformar, para depois crescer, para depois mudar. E com essa mudança poder transitar para um estado de felicidade, para um estado de mais felicidade. O problema é que as pessoas às vezes estão infelizes e querem conservar tudo. Muitas vezes mesmo aquilo que lhes está a fazer infeliz. As pessoas não se abrem para novas ideias. Aparece uma nova proposta de verdade, uma nova forma de ver a vida, o mundo, seja o que for, e a pessoa distorce. Ou foge ou distorce. E aqui levamos às 3 reações possíveis hermenêuticas. Interpretação relativamente a uma nova proposta de verdade. Por exemplo, ou uma pessoa foge, ou uma pessoa distorce, ou uma pessoa procura compreender. Quando procura compreender é o princípio compreensível. Quando uma pessoa procura distorcer, denegrir com a falácia de espantalho para tornar mais facilmente refutável, por exemplo, uma pessoa é o princípio denigrativo. Quando uma pessoa procura fugir, a pessoa nem sequer quer lidar com o assunto, começa a fugir, é o princípio de fuga. Isto são 3 princípios fundamentais, ou principais, de reação hermenêutica à verdade, à realidade, a novas propostas de verdade. Por exemplo, isto também fala acerca disso, creio eu, nesta obra Individuologia. Eu já fiz vídeos a falar acerca disso. Podem ver no YouTube, neste canal. Portanto, é preciso falar acerca da verdade, porque não se trata apenas, às vezes, a pessoa está infeliz, está aqui uma filosofia de vida, está aqui uma proposta filosófica que te pode ajudar a ser feliz. Isso não chega. Porque às vezes é preciso desconstruir a consciência. A pessoa está apegada a uma forma de viver, a uma forma de pensar. E a pessoa não sai dali. Tem apegos e bloqueios intelectuais. Não se abre para nada. E tem de partir da pessoa também. Mas com um discurso intelectual, com um discurso filosófico, às vezes ajudamos a pessoa a entrar dentro de si, na sua consciência, e perceber quais são as amarras que a pessoa tem, quais são as prisões, qual é a escravidão que a pessoa tem dentro da sua consciência. Porque todas aquelas amarras e prisões, aqueles bloqueios e prisões intelectuais, são uma escravidão autoimposta. A pessoa está fechada ali. Está a autocondenar-se à infelicidade. A pessoa não se abre para nada novo. E às vezes não se trata da questão apenas da felicidade. Às vezes isso manifesta-se até em termos científicos. Às vezes há um conservadorismo na ciência que acontece por causa desses apegos e bloqueios intelectuais. Sempre que aparece uma... Os cientistas podem ser profundamente inteligentes, às vezes. Mas aparece uma nova proposta de verdade que obriga uma pessoa a colocar todo o seu sistema de crenças em causa e a pessoa foge. A pessoa não quer, a pessoa quer que seja falsa aquela proposta de verdade. E a pessoa faz de tudo para se vender, para continuar a pensar da mesma maneira. A pessoa não se abre para novas ideias, novas teorias. Não interessa se uma pessoa é profundamente inteligente, se tem um grande QI, se tem, seja o que for. Se a pessoa tiver apegos e bloqueios intelectuais, a pessoa não vai conseguir lidar adequadamente com a verdade, com as novas propostas de verdade. A pessoa vai fugir, vai distorcer, vai denegrir, vai fazer seja o que for. Porque não é a inteligência que vai salvar as pessoas da escravidão. Da escravidão autoimposta que acontece na própria consciência. Portanto, nós temos de refletir acerca disto. Porque às vezes podemos estar diante de uma pessoa profundamente inteligente. Eu já convivi com pessoas profundamente inteligentes que às vezes uma pessoa tocava no assunto, ou às vezes uma pessoa pode tocar no assunto, ou a pessoa isto não faz sentido nenhum, isto não tem lógica nenhuma, isso é errado, seja o que for. E uma pessoa pergunta o que é que a pessoa sabe acerca disso, acerca desse assunto, o que é que a pessoa estudou, o que é que a pessoa investigou, o que é que a pessoa sabe, vai descrever um bocadinho. E a pessoa não sabe nada. Agora vamos ver. Como é que uma pessoa profundamente inteligente discorda completamente, desacredita que não faz sentido nenhum, seja o que for, acerca de um determinado assunto, seja o qual for, eu quero falar assim de forma aberta e abstrata, não concorda, diz que não faz sentido, seja o que for, começa a colocar juízes lógicos, não tem lógica, não tem sentido, por exemplo, um juízo lógico é isso, por exemplo, e uma pessoa vai a ver e não sabe nada acerca do assunto. Uma pessoa profundamente inteligente. Isto tem a ver com os preconceitos, com os apegos e bloqueios intelectuais. A pessoa acha que sabe muito acerca do assunto, que não tem lógica, rotula que não tem lógica, não tem sentido, que é errado, que seja o que for, e uma pessoa vai ver, não sabe nada acerca do assunto. Isto levanta problemas acerca da filosofia da lógica, a filosofia da verdade, de como nós nos relacionamos com a verdade, com as coisas. E como há preconceitos que uma pessoa não se abrem para novas ideias. Então, quais são os princípios fundamentais para a verdade? Vou começar com o princípio filosófico.
Este princípio filosófico, uma pessoa for a ver a palavra, a etimologia da palavra filosofia, amar a sabedoria, ele implica que uma pessoa precisa de amar a verdade, querer a verdade. Periodicamente uma pessoa precisa de querer a verdade. Com uma abertura consciencial, com uma pessoa admitir possibilidades, dar benefício da dúvida, a nova proposta de verdade. E também implica uma afirmação fundamental. Admitir a possibilidade de existência de uma verdade mais verdadeira do que aquela em que uma pessoa acredita ser verdade até então. Acredita ser verdade até então. Acredita, uma pessoa escolhe acreditar. Eu falo acerca disto na quadra sistemática. Porque às vezes uma pessoa tem uma proposta de verdade na sua consciência relativamente a um assunto e é só aquilo que pode ser. Não pode haver outra coisa, não pode haver algo melhor. A pessoa já eleva a sua perspectiva à condição de superioridade. Todas as outras teorias, ideias, seja o que for, sistemas filosóficos, ideologias, seja o que for, são inferiores porque são diferentes. Porque a minha já é superior. É a questão do dono da razão, que acha que já chegou à razão. Então não se há para novas ideias. A minha ideia é que é. Todas as outras são diferentes relativamente ao mesmo assunto. Todas as outras são diferentes, são inferiores. É isto que eu queria dizer. E a pessoa distorce tudo. A pessoa já nem compreende uma teoria relativamente ao mesmo assunto, uma teoria diferente, uma ideologia diferente, seja o que for. A pessoa já nem procura compreender. A pessoa foge e distorce. A pessoa não sabe nada acerca dela, por vezes. Mas ela não tem sentido nenhum. E é absurdo. Então nós temos de ter a humildade filosófica. A humilde dúvida. Uma pessoa ter humildade para colocar em causa o próprio sistema de crenças, aquilo que acredita ser verdade. E as novas propostas de verdade que possam aparecer, que possam existir. E como a pessoa possa lidar no dia a dia, que uma pessoa em conversa com as pessoas, ler jornais, ler livros, ver vídeos no canais no YouTube, uma pessoa vai aprendendo e recebendo novas informações. E o que é que uma pessoa faz com elas? Uma pessoa quer a verdade ou uma pessoa quer continuar a pensar da mesma maneira? Próximo princípio, o princípio da escolha. Uma pessoa precisa de escolher a verdade. O exercício hermenêutico, sempre que uma pessoa está a interpretar alguma coisa, uma pessoa precisa, é fundamental uma pessoa querer sempre, escolher sempre a verdade no objeto interpretativo com que uma pessoa está a lidar. Uma nova proposta de verdade aparece. Eu escolho a verdade. Eu quero ver a verdade naquela proposta de verdade. Eu não quero que seja falsa, eu não quero que seja verdadeira, periodicamente, porque eu não quero estar viciado na minha interpretação. Eu quero ver a verdade. Eu quero estar aberto para ela e nem que eu tenha de aceitar processar a dor, desconforto intelectual de lidar com um assunto diferente. E nem que eu tenha de colocar em causa todo o meu sistema de crenças, que ele desabre por completo, que ele seja destruído e arrasado por completo com um martelo. Eu tenho de querer a verdade, escolher a verdade, tal como ela é. Portanto, é um princípio hermenêutico de interpretação. Uma pessoa precisa de querer, verdadeiramente. É uma questão de intenção e de atenção. Depois, o princípio da aceitação. Eu preciso de aceitar a verdade tal como ela é. Ela não pode ser... Determinados pormenores pode ser, mas outros pormenores não pode ser, porque ela tem de ser à minha maneira. Não. Quando aparece uma proposta de verdade, de repente eu descubro que é verdade, eu tenho de aceitar que é verdade. Eu tenho de aceitar lidar emocionalmente com a verdade. Portanto, eu tenho de aceitar que a verdade pode ser da maneira que ela está a ser proposta. Eu tenho de aceitar a possibilidade. Às vezes uma proposta de verdade ela é muito difícil de eu aceitar que é verdade, mas eu tenho de aceitar a possibilidade. Eu tenho de escolher a verdade, eu tenho de estar aberto para a verdade, eu tenho de aceitar a possibilidade de uma proposta de verdade que coloque em causa o meu sistema de crenças possa ser verdade. Eu tenho de admitir essa possibilidade, tenho de aceitar essa possibilidade. Tenho de procurar conhecer essa possibilidade. O princípio da compreensão. E agora o conhecimento é a condição de possibilidade da compreensão. Quando eu lido com uma proposta de verdade, eu devo procurar compreender essa proposta de verdade. Esta é a questão do princípio compreensível que eu falei. O dever hermenêutico, o dever de procurar compreender e de procurar o lado positivo e objetivo de seja qual for o objeto interpretativo que esteja à minha frente. Neste caso, uma proposta de verdade. Eu tenho de procurar o dever de procurar compreender. Eu tenho esse dever interior. Uma questão deontológica, intrínseca. Eu tenho o dever de procurar compreender esse objeto interpretativo. E para eu compreender, eu preciso de o conhecer. Porque neste caso, eu falo acerca disto na obra Ensaio sobre o Individualismo e na obra Individuologia, o conhecimento é a condição de possibilidade da compreensão. Eu não posso compreender uma coisa adequadamente se eu não a conhecer. Então, primeiro conhecer os pormenores, as variáveis, todos os elementos, para depois poder compreender. Tenho o dever de procurar compreender e descobrir se tem sentido, se não tem sentido, se tem lógica, se não tem lógica, tendo sempre cuidado com os vias lógicos, porque facilmente se considera que não tem lógica, uma lógica poder ser não ter compreendido. Portanto, é importante aqui outra vez o princípio filosófico, deixarem aberto, ter abertura consciencial. Procurar não ter apegos e bloqueios intelectuais, não ter certezas absolutas, cuidado com as verdades absolutas. Nós precisamos ter cuidado com isso. E o próximo princípio é o princípio da sustentação empírica objetiva. E aí é que é a experiência, é o grande juiz da ciência. Este princípio é muito importante quando uma pessoa quer provar uma proposta de verdade, quer lidar com uma proposta de verdade que tenha fundos em que não se trata apenas de juízes analíticos.
São também juízos sintéticos. A pessoa precisa de procurar compreender através da experiência se é verdade ou não. Se alguma coisa existe ou não. Temos de lidar com experiências, temos de procurar a sustentação empírica objetiva. Há propostas de verdade em que só através de experiências. Aí estamos a falar de juízos científicos, por exemplo. Portanto, nós precisamos de um espírito científico na nossa vida. Ir à experiência. Muitas vezes, mesmo quando, por causa do conservadorismo científico, não se vai à experiência. Isso foi o que aconteceu com a luneta de Galileu. Ele tinha ali provado que, se calhar, não girava tudo à volta da Terra, que o geocentrismo, se calhar, não estava assim tão certo, mas as pessoas não queriam ir à experiência, não queriam ir à casa dele ver. Supostamente. As pessoas não queriam saber. Às vezes uma pessoa está tão apegada às suas ideias, às suas crenças, que se aparece uma nova proposta de verdade, ou algo que se prova que uma pessoa não acredita periodicamente, ou discorda, ou seja o que for, a pessoa não quer saber. A pessoa foge. É o princípio da fuga. Isto acontece entre pessoas, por isso é que nós precisamos ter cuidado e terem atenção e dar... não sermos fanáticos. Isto acontece entre pessoas profundamente inteligentes. Profundamente inteligentes, profundamente intelectuais, porque inteligente é diferente de intelectual, profundamente cultas, profundamente inteligentes, intelectuais, e de repente têm preconceitos relativamente a um assunto, convictas profundamente que algo não tem lógica, que não tem sentido, que não existe, que é errado, seja o que for, e vai saber, não sabem nada acerca do assunto. Pessoas profundamente intelectuais, inteligentes e cultas. Eu já vi isto, isso vê-se, basta estar atento. Então nós precisamos ter atenção e precisar de colocar em causa as autoridades científicas, mesmo as altas autoridades científicas. Porque por vezes são profundamente preconceituosos relativamente